A todos muito bom dia. O meu nome é Zélia Soares, sou engenheira agrónoma. Eu trabalho no projeto das fileiras agrícolas de exportação. É um projeto que está a ser implementado pelo Instituto Marquês de Valflor e que começou no ano de 2021, ou seja, já há quase um ano que estamos cá a trabalhar. Quero agradecer muito à Universidade de Évora e também à TVS por esta oportunidade que nos dá para podermos abordar alguns assuntos nesta aula aberta, temas que nós no projeto lidamos todos os dias e que nos vemos confrontados e que é bom sempre falar sobre eles e expor estas situações para que mais tarde seja mais fácil discutir com as pessoas e encontrar soluções. E hoje vou falar um pouco sobre extensão agrária, que é a nossa área, porque nós somos da área de desenvolvimento rural, e também um pouco sobre os métodos e as boas práticas agrícolas aqui em Santo Tomé e Príncipe também. Começando então, os temas que vão ser a abordar hoje, já como referi, vai ser a extensão agrária, vou referir também um pouco métodos de extensão, falar um pouco sobre boas práticas agrícolas, o que são, o que se considera as boas práticas agrícolas e depois alguns exemplos de boas práticas agrícolas, nomeadamente depois na cultura do café. Antes de mais, gostaria de falar sobre os desafios que se encontrou aqui quando começamos a trabalhar no projeto das fileiras agrícolas de exportação. No setor agrícola, aqui em Santo Tomé e Príncipe, deparámos-nos que existe ainda baixos níveis de produção e de produtividade, fragilidade na organização dos produtores, baixa cobertura dos serviços de extensão agrária e baixo índice de uso de insumos e de adoção de boas práticas agrícolas. Neste sentido, é essencial, para colmatar alguns destes desafios, falar um pouco sobre o que é a extensão agrária. E, nesse sentido, o que é a extensão agrária surge como tema principal. Então, é um processo contínuo de obtenção de informações úteis para os agricultores, ou seja, de modo a ajudá-los a adquirir competências necessárias e melhorarem a sua qualidade de vida. Isto o serviço de extensão tem este objetivo. No entanto, existe a figura do técnico, do extensionista, que vai então depois levar o conhecimento científico ao agricultor. E este contacto com o extensionista é que vai fazer com que os agricultores melhorem a eficiência da agricultura que praticam. Então, a extensão agrária tem alguns objetivos, eu vou só enumerar alguns principais. Um dos objetivos é ajudar os agricultores a descobrir e a analisar os seus problemas, identificar as necessidades, desenvolver liderança entre os agricultores e ajudá-los na organização, algo que é muito necessário aqui a nível de Santo Tomé e Príncipe. Nota-se uma fraqueza ao nível das associações, mesmo ao nível das cooperativas, que existe uma falta de organização muitas vezes dos produtores. A extensão agrária também pretende ajudar os agricultores a mobilizar e utilizar os recursos que possuem e de que precisam. Ou seja, o extensionista procura, de certa forma, mobilizar os meios para ajudar a produção dos produtores. Continuando, existe uma função principal que é a divulgação de informações científicas de forma simples, prática, aos produtores. Vamos imaginar, aqui temos o CIAT, por exemplo, como um instituto de investigação a nível de Santo Tomé e Príncipe, e aquilo que eles investigam, que pode ter interesse ao nível do pequeno produtor, do pequeno agricultor, mas às vezes a comunicação, a forma como está exposto, não é fácil de entender e de compreender. Então, cabe depois ao extensionista fazer essa ligação entre um instituto de investigação, aquilo que foi descoberto, de uma nova tecnologia, de uma prática que é mais conveniente ou mais produtiva, e depois transmiti-la ao pequeno agricultor. Também o objetivo é recolher informações e transmitir informações de problemas que foram encontrados no terreno. Exemplo, existe uma praga.
Então, é importante que exista uma transmissão dessa informação, que existe esta praga, a um centro de investigação, procurar uma solução e que depois haja o retorno da informação ao pequeno agricultor. E, obviamente, o objetivo também da extensão agrária é uma agricultura sustentável. Para se fazer isto, existem vários métodos de extensão. Ou seja, os métodos de extensão são meios eficazes de comunicação, ou seja, para transmitir conhecimentos e habilidades. Os interessados podem facilmente ver, ouvir e aprender as informações transmitidas pelo extensionista. E existem essencialmente 3 métodos de extensão. Existe o individual, ou seja, o extensionista vai falar diretamente com o agricultor e trabalha diretamente com ele individualmente. Aí torna-se um pouco mais caro, porque é só uma pessoa, não é? Em grupo, ou seja, o extensionista trabalha já com um grupo de pessoas e aí é mais barato porque abrange mais pessoas. E depois existe outro que está ali escrito massa, mas é em massa ou de massas, digamos assim, que é já a utilização de meios de comunicação social, como agora aqui. Ou seja, utilizar, por exemplo, a televisão para que se possa transmitir conhecimento a um grande, vasto público, a um público mais vasto. Indo mais pormenorizadamente, o que é o método individual? Então, o tratamento individualizado ajuda o produtor a conhecer melhor o extensionista, depositando nele maior confiança. E resulta em melhores resultados na adoção das práticas disseminadas, porque existe uma maior relação e uma maior confiança. Como, por exemplo, o que é que o extensionista pode fazer? Visitas às parcelas e à casa do produtor, por exemplo. Existe o atendimento por telefone e outros meios de comunicação, por exemplo, o WhatsApp. Hoje em dia, toda a gente já tem um smartphone, digamos assim, já pode mandar mensagens do WhatsApp e estar em contacto diretamente com o produtor. O método grupo, este aqui, como já se tinha falado, então o trabalho é desenvolvido com o produtor em grupos definidos. E aí existe uma troca de ideias, de experiências e construção de saberes. Apesar de que nós estamos numa postura de querer o extensionista ou o técnico agrícola de estar a transmitir conhecimento e experiência, muitas vezes existe já um conhecimento e um saber do próprio produtor. E é importante haver esta troca de ideias, esta troca de informações entre o técnico e o agricultor. E é muito importante quando isso acontece. E então, o método grupo facilita a descoberta de lideranças comunitárias, incentiva a cooperação e a organização e, quando o interesse é comum, a adoção de novas técnicas é muito mais rápida. Temos como, por exemplo, métodos do grupo, reuniões de grupo, temos intercâmbios, demonstrações práticas e temos, por exemplo, a escola de campo do agricultor, em que existe uma escola não formal no próprio campo do agricultor. O método de massas, tal como já foi referido, atende o público em geral, visa atender as pessoas em massa, ou seja, um número significativo e indeterminado de pessoas com alcance indefinido. Estamos a falar da televisão, estamos a falar de folhetos informativos, filmes, vídeos e até mesmo festivais agrícolas que muitas vezes acontecem aqui. Um dos temas que eu acho muito importante em abordar, e há algo com que nós, por exemplo, eu estou a trabalhar neste momento e acho que é algo central para poder transmitir conhecimento aos agricultores, são os campos de demonstração. Este é um método de extensão de grupo muito comum, digamos assim, e é a peça central das escolas de campo para agricultores. Os campos de demonstração são locais, onde grupos de agricultores se reúnem durante um período de tempo e onde os agricultores aprendem através da observação, experimentação, de técnicas e práticas inovadoras que podem depois melhorar a sua produção e o rendimento da sua família. Aqui, os campos de demonstração
pode ser facilitado tanto por um técnico agrícola, extensionista, ou mesmo até por um agricultor que já esteja melhor formado. Não existe uma figura, digamos, obrigatória para ser o facilitador do conhecimento. É uma oportunidade de aprender fazendo. As pessoas vão trabalhando, vão aprendendo e vão fazendo. E também o agricultor observa com os próprios olhos os impactos positivos e as práticas melhoradas. Nos campos de demonstração, nós nunca aconselhamos o agricultor em fazer em toda a área, ou seja, se nós queremos introduzir uma nova técnica, uma inovação, e se queremos promover uma técnica agrícola que o agricultor não conhece, então o melhor é começar numa zona circunscrita, numa zona mais pequena e que depois, onde o agricultor pode praticar. Pode aplicar todas as técnicas, pode inovar, digamos assim, aquilo que é aconselhado e depois no final, se ele vir, ok, isto resulta, realmente eu quero fazer, alargar isto e vou fazer em toda a minha parcela. Então aí, pronto, aí já é a decisão do agricultor. Mas num campo de demonstração começa sempre pequenino para depois se poder aumentar, não é? E assim, o agricultor também consegue calcular o risco, ou seja, porque ele tem a sua forma tradicional de fazer agricultura e depois, quando se introduz uma inovação, ele tem que avaliar se vale a pena ou não o tempo e algum dinheiro que ele vai gastar ali naquela nova inovação. Então ele vai, aí nesse caso, vai tentar canalizar e vai fazer uma observação, ok, se vale a pena ou não. O conhecimento adquirido através dos campos de demonstração e até mesmo na escola de agricultores, digamos assim, pode ser facilmente transferido de agricultor para agricultor. E assim, deste modo, para os outros membros da família. Então isto consegue abranger não só o grupo de agricultores que estão no grupo, a ser formados, mas também depois toda a comunidade em que ele está inserido, porque depois torna-se um exemplo para os outros agricultores. E os outros agricultores veem aquilo que está a fazer e se calhar vão querer seguir, se tiver sucesso, vão querer fazer igual como ele está a fazer. Neste caso, no campo de demonstração, o que é que se faz? Promove-se muitas vezes as boas práticas agrícolas. Não é? Para além da inovação, há pequenas mudanças a nível tecnológico que passa só, por exemplo, na incorporação ou na adoção de boas práticas agrícolas. E por isso, agora vamos falar do que são as boas práticas agrícolas, quando se fala. Então, isto é um conjunto de recomendações, digamos assim, e de técnicas que ajudam a orientar o processo de produção, processamento e transporte de alimentos. E então, tem como objetivo final o aumento da produtividade e a redução dos riscos para a saúde humana, para o trabalhador rural e também para o meio ambiente. Agora vou dar alguns exemplos daquilo que são as boas práticas agrícolas. Aqui eu coloco ali como agricultura de conservação. Porquê que é isto? Porque estamos a falar também da conservação do solo. Estas boas práticas agrícolas que eu vou expor agora, a seguir, é para qualquer cultura. Não é especificamente para o café, não é especificamente para nenhuma cultura em geral, especificamente, mas para todas as culturas, nomeadamente até para a horticultura. E então, existem certas práticas que ajudam depois a manter o nível da fertilidade do solo e neste caso, então, chama-se uma agricultura de conservação. Vamos falar agora, por exemplo, de algo que muitas vezes não acontece, que é a limpeza da plantação e capina. Mais especificamente no café, por exemplo, o que se observa muitas vezes é que as pessoas só entram na sua plantação na altura da colheita. Limpam um bocadinho, porque está na altura de colher, e depois vão colher e já não entram mais na plantação, já não fazem mais nada. Então, a capina e a limpeza da plantação é importantíssimo. Porquê? Porque as ervas daninhas vão competir por espaço, por luz e por nutrientes, em relação à cultura que está instalada. E isto deve ser realizado pelo menos 3 vezes ao ano. Ok? Porquê que se faz a capina? Ou seja, reduz o risco de pragas e doenças nas culturas,
aumenta a nutrição do solo por causa do empalhamento, não é? Deixa-se depois, quando se capina, deixa-se depois as ervas ou o capim no solo e aquilo vai naturalmente ser incorporado no solo. E na altura da plantação, novas plantinhas, não é? Novas mudas, se não estiver limpo o campo, vai haver uma grande competição e dificilmente as novas plantas vão conseguir sobreviver. Dando outros exemplos, podemos falar, por exemplo, do empalhamento e controle da erosão. E então, a colocação de material vegetal, não é? Segundo as curvas de nível, vai fazer com que haja uma perda de água por evaporação e melhoria da capacidade de retenção de água e nutrientes do solo. Vamos pensar um pouco aqui em Santo Tomé e Príncipe, na altura da gravana. Toda a gente fala até que agora a gravana está cada vez mais prolongada e existe um problema de água dentro das próprias plantações. No caso do café, por exemplo, se o café está no sistema agroflorestal, ou seja, no sistema sombreado, assim como o cacau, mas já a pimenta, por exemplo, que é uma cultura também de exportação, é mais difícil manter depois a temperatura ou a água no solo se não tiver empalhamento. E também com outras práticas, nomeadamente colocar soca de bananeira ao redor da planta, porque o período da gravana é tão prolongado que a planta sofre e acaba por morrer muitas vezes. Então, o empalhamento e controle da erosão também faz a melhoria do controle das plantas daninhas, né, do capim, e a prevenção da compactação da superfície do solo. Isto é importante porque quem usa a enxada percebe isto, quando se fala da compactação do solo. Quando se está a utilizar a enxada, se houver pouca matéria orgânica e se o solo estiver assim sem muita matéria orgânica, quando se mete a enxada, aquilo até dói, não é? Se tiver muita matéria orgânica, aquilo até faz ploc, não é? Tipo, é fácil levantar, é fácil abrir um buraco, mas se não, aquilo parece pedra e é difícil, e isto é compactação do solo. E através do empalhamento e controle da erosão também faz a melhoria na prevenção da erosão, porque não existe o arrastamento do solo superficial, e a redução da lixiviação de nutrientes, levando a uma melhor fertilização do solo. A fertilidade do solo. Eu mantive aquela frase, lixiviação. Eu sei que muitas vezes isto não é fácil de perceber, a lixiviação dos nutrientes, mas eu vou explicar o que é. Ou seja, o que acontece, principalmente nos países tropicais, como é Santo Tomé e Príncipe, onde as chuvas são muito intensas, quando chove, chove com força, o que acontece é que existe uma lavagem do solo, ou seja, a água vai lavar o solo. E se houver pouca matéria orgânica, ou seja, se existir pouca matéria orgânica, o que acontece é que os nutrientes que existem, aquilo que alimenta a planta, vai ser lavado. E então, no final, a planta não vai ter nutrientes para comer. E então, isto é que é a lixiviação do solo. E então, quanto menos matéria orgânica existir no solo, mais existe o risco de o solo ser lavado pela água. E então, por isso é que é importante haver sempre este empalhamento para se evitar isto. Isto é outro exemplo, colocação de barreiras físicas para evitar o arrastamento do solo em locais muito inclinados. Vocês percebem, aqui na plateia temos técnicos e agricultores, conhecem muito bem zonas bastante inclinadas. Vamos pensar em algumas zonas como Poiso Alto, mesmo na zona do Cacau, ali na Claudino Faro. Bem, são zonas bastante inclinadas e é difícil trabalhar até. E se não existe um cuidado também de colocar muitas vezes barreiras, o que acontece, vem uma chuva, e se não existir uma copa, digamos assim, que impeça, que reduza a velocidade da água a entrar dentro da plantação, o que vai acontecer é erosão, arrastamento das terras e, lá está, a perda do solo superior. Outro exemplo de boas práticas agrícolas é para controle de pragas e doenças. Digamos assim que, neste caso, não é a aplicação de nenhum produto, nenhum
se aplicar algumas boas práticas agrícolas, já vai ajudar a controlar as pragas. Se nós, lá está, podarmos os ramos que estão doentes, ou secos, ou pouco produtivos, depois da colheita, seja cacau, café, ou mesmo a pimenta, se nós podarmos, o que vai acontecer é retirarmos a doença da própria plantação, não é? E não podemos deixar ficar, mas depois tem que sair e ser levada. Outra coisa que se deve fazer é retirar, por exemplo, da planta e da plantação os frutos que ficaram no final da colheita. São aqueles frutos que já não vão utilizar que já não contribuem para a produção final, mas que depois ficam nas plantas e na plantação. Estes frutos não são bons, não são benéficos, aliás, são muito prejudiciais, porque podem conter pragas e doenças que depois vão ficar ali e quando começar o novo fruto ou nova floração, vai contaminar a nova produção. Então, faz normalmente uma colheita sanitária. Para isto, então, a gestão da sombra é importante por causa da entrada de luz, digamos assim, e por causa também dos fungos, da entrada para controle dos fungos, e depois a manutenção da plantação limpa e capinada também, como já estava referido anteriormente, vai evitar que haja um maior controle de pragas e doenças. Vamos falar agora do café, só rapidamente. Boas práticas agrícolas. A seleção do grão a colher cereja vermelha é essencial para esta cultura. Quando se bebe um cafezinho, quando se fala de qualidade, fala-se de um grão vermelho. Não se vai colher um grão verde ou já depois de muito maduro, fala-se de um grão vermelho, que isso é que vai dar qualidade ao produto final. Não esperar mais de 6 horas, por exemplo, para o processamento do café. Não vamos entrar muito em pormenor, mas o processamento é tirar a polpa, a parte exterior, e então não se deve esperar mais de 6 horas, porque depois começa a fermentação e vai dar um gosto esquisito ao café e as pessoas depois acham que não tem qualidade. A poda dos cafeeiros é essencial, e quando se fala de poda, não é aquela poda drástica em que se corta tudo, não, é com uma tesourinha, todos os anos tirar os ramos que não estão a produzir e fazer isto todos os anos e controlo da altura, controlo daqueles ramos que já estão secos e isto vai promover depois nova produção. Vocês estão a ver ali, estão a cortar ali ramos completamente secos, vejam em baixo aquela planta podada cheia de café, ok? A produção de novas plantas para a renovação dos cafeeiros é muito importante. E a plantação à distância recomendada também é importante, ou seja, a distância de plantação é importante para que as plantas, por exemplo, tenham todo o seu potencial produtivo, que não estejam a chocar umas com as outras, que haja, por exemplo, vento ou que esteja arejado dentro da plantação para que não haja depois a proliferação de fungos e também o potencial pragas e doenças. E conclusão. A extensão agrária é uma peça fundamental para o desenvolvimento sustentável das comunidades rurais e a disseminação do conhecimento e de informações úteis aos agricultores e na comunidade contribui para o aumento da produção e produtividade agrícola e, por isso, no aumento do rendimento dos agricultores. Okay? E muito obrigada. Sim, bom dia. Chamo-me Licinha da Conceição. Sou aluna do 2º ano de Ciência de Comunicação no Instituto Superior de Educação e Comunicação, ISEC. Gostei muito dessa apresentação, falei desse projeto de extensão agrária. Sim, a minha questão que eu gostaria de colocar agora, quando no final foi centralizado o café, então eu gostaria de saber quais são as variedades de cafés dentro do nosso país e quais são as dificuldades, as principais dificuldades encontradas nesse processo de café, desde a plantação, colheita até empacotamento. É isso, obrigada. Okay. Obrigada pela sua pergunta. Eu não vou falar de todos os problemas, senão nunca mais saímos daqui, porque são vários e são extensos. No entanto, vou só
só falar dos principais problemas, talvez, que se possam encontrar. Aqui em São Tomé e Príncipe existem essencialmente 3 espécies. Existe a espécie arábica, robusta e libérica. O libérica, por exemplo, é uma espécie que se encontra muito no Príncipe, que tem uma cereja maior e tem muita cafeína, mas que é muito difícil, por exemplo, de tirar a polpa. Em São Tomé existe o libérica, mas não em tanta quantidade e não é tão consumido. Essencialmente, consome-se robusta e arábica. O arábica dá-se bem em zonas de altitude, a partir de mais ou menos, aqui em São Tomé, a partir dos 600, 700 metros, naquela zona do Monte Café, e o robusta já se dá para zonas mais baixas, digamos assim. As pessoas dizem às vezes que se dá até ao nível do mar, mas não será bem assim. Até aos 200 metros, digamos assim, é quando podemos ter uma boa produção de robusta. Em termos da produção de café a nível de São Tomé e Príncipe, existe uma baixa produção e uma baixa produtividade, nomeadamente devido a que as pessoas não podam o café. As pessoas vão colher normalmente, só colhem, e depois no resto do ano não entram na sua plantação, não têm outros cuidados culturais. E a planta do café necessita de todos os anos de ser podada. Se o agricultor fizer isso, ele vai sentir menos, porque existe um fenómeno muito comum aqui no café, que é safra contra safra. Um ano produz muito bem, no ano seguinte já não produz quase nada. Isto tem a ver, com a falta de fertilidade do solo, porque usou muitos nutrientes para a produção de café, da cereja, não é, do fruto, num ano, e depois no ano seguinte existem menos nutrientes no solo, e depois, não podando, o que vai acontecer é o ramo pode secar, cair, e depois vai haver muita madeira para alimentar. E em vez de estar a alimentar para produzir fruto, está a alimentar madeira, que não tem interesse comercial nenhum. Então, isto é um dos principais problemas a nível da cultura do café, é a falta de práticas, digamos assim, do próprio agricultor dentro da sua plantação. Bom dia, chamo-me Faustino Silva, sou técnico agrícola, trabalho no projeto de apoio à agricultura de exportação, diretamente com a cultura de café. Em primeiro lugar, queria agradecer pela explanação, foi muito bonita, gostei, queria parabenizar. A minha preocupação é esta, eu queria que falou de uma forma muito leve, mas que aprofundasse mais as principais pragas que atacam a cultura de café em São Tomé e Príncipe. Obrigada. Bem, aqui em São Tomé e Príncipe pode-se falar numa grande praga, digamos assim, que se chama a broca do café. Como é que vocês identificam a broca? Vocês veem na cereja uns buraquinhos que existem tanto na cereja e depois no café, depois de processado, uns buraquinhos. Isto vai fazer com que a produção, ou seja, que o café, a produção baixe muito. O café com broca, digamos assim, é comido, porque o que a broca faz é comer o café no seu interior. Por um lado, o café perde qualidade e, por outro lado, não se pode comercializar desta forma, a não ser já um café de segunda ou de terceira. Não é? Então, perde-se muita produção por causa disto. Uma das alternativas para combater a broca é porque aqui em São Tomé e Príncipe o café faz-se de uma forma biológica, ou seja, não se pode aplicar nenhum fitofármaco, digamos assim, de síntese, e então toda a luta tem que ser biológica. E uma das formas de combater isto é utilizar armadilhas, ou seja, na altura, depois da floração, colocar armadilhas que são coisas plásticas que qualquer agricultor pode fazer, ele próprio pode fazer, um bulo de 1,5 litro com um bulo pequenino lá dentro, com álcool, e embaixo pôr água com um bocadinho de polpa de café. Isto para chamar a atenção da praga. E colocando estas armadilhas de 20 em 20 metros, digamos assim, ajuda a combater e a controlar esta praga.
Uma das doenças também comum aqui em Santo Tomé, não é muito comum, mas que se encontra, é a ferrugem do cafeeiro, que incide mais no café arábica. O café arábica, por exemplo, é uma espécie muito sensível à ferrugem. E quanto mais baixo, por exemplo, se cultivar, mais sensível fica, porque o calor e a umidade aumenta e a ferrugem é um fungo. Por isso é que o café arábica só se dá bem em zonas mais altas. Se nós plantarmos o café mais abaixo, em altitudes mais baixas, o que vai acontecer é que muito provavelmente vai ser atacado pela ferrugem. O robusta já é muito mais resistente. Eu sou Sheila Carvalho, sou técnica de fileiras agrícolas de exportação. Primeiramente gostaria de agradecer a brilhante apresentação, foi muito esclarecedora. Os conceitos foram bem abordados e percebe-se muito bem. Entretanto, na parte da extensão agrária, ouvimos falar um pouco sobre os desafios a nível da extensão das organizações dos agricultores. Eu gostaria que a professora aprofundasse um pouco mais sobre esse tema, sobre os desafios, os desafios que vê-se mais visíveis, digamos assim, sobre a extensão agrária. Sim. A nível da organização de agricultores, realmente observa-se que as pessoas muitas vezes sentem uma necessidade de se juntar, de agrupar, porque são, por exemplo, são todos produtores de café, são todos produtores de cacau, são todos produtores de pimenta. E se eles se juntarem, eles acabam por conseguir usufruir ou ter mais serviços do que sozinhos não iam conseguir. E isto é a intenção de estar associado, ou estar associado depois a uma cooperativa. Ou seja, das pessoas poderem usufruir ou de ter alguns serviços que sozinhos não conseguem. A nível das associações, a nível de Santo Tomé e Príncipe também, nota-se às vezes uma falta de formação por parte das pessoas, do que é que, mesmo dos membros eleitos dentro da associação, qual os seus papéis? Qual é o papel do presidente? Qual é o papel do secretário? Qual é o papel do tesoureiro? E depois, para além disso, numa associação existe a obrigação de pagar, por exemplo, uma joia, não é? E uma cota mensal. E mesmo que as pessoas no início, quando se juntam e estão a formar a associação, concordem com todos os valores que foram discutidos em conjunto, no final acabam por nunca pagar a cota, por exemplo. Que é um problema, porque estes valores vão ajudar com que a própria associação possa gerir e ajudar os seus associados. Porque uma associação existe, ou uma cooperativa existe, para dar serviços aos seus associados, não é? E é isso que as pessoas ainda não compreenderam. Não existe um dono, não existe um chefe, todos eles contribuem para o bom funcionamento de uma associação ou de uma cooperativa, não é? E acho que o que é necessário aqui em Santo Tomé e Príncipe é a formação das pessoas, dos papéis das pessoas, da importância de estar associado, e não só ao nível da direção, mas também de todos os produtores, de todas as pessoas que querem estar dentro de uma associação. Obrigado, bom dia. Eu sou Nando, sou técnico. Eu quis que a professora abordasse para se produzir um café de qualidade, o que é preciso fazer ou para produzir café orgânico ou café convencional. Obrigado. Pronto, eu vou dar a resposta a nível de Santo Tomé e Príncipe, ok? Santo Tomé e Príncipe, ou seja, são duas ilhas em que tudo que é importado é muito caro. Ou seja, para nós usarmos insumos, ou para nós, por exemplo, utilizarmos fitofármacos ou adubos químicos, é tudo caro para importar. É muito mais sustentável e viável utilizar aquilo que existe cá dentro. O café produz-se num sistema agroflorestal. No sistema agroflorestal existe já, de certa forma, um equilíbrio ecológico. E este equilíbrio ecológico faz com que, por exemplo, as árvores que fazem sombra ao cafeeiro
as folhas vão cair e vão alimentar o solo e vão produzir, por exemplo, adubo, não é? Naturalmente. E se houver, por exemplo, a capina, se houver alguns cuidados culturais, nós conseguimos manter mais ou menos as pragas e as doenças controladas. Numa agricultura convencional, faz-se muito isso, por exemplo, uma convencional no Brasil. Mas porquê? São culturas a céu aberto. Produzem café sem sombra, a céu aberto. E para isso, o café, no sistema agroflorestal, por exemplo, o café pode ficar a produzir bem cerca de 20 anos. Num sistema a céu aberto, o café produz talvez 10 anos no máximo. Okay? Então, o café produz muito, muito rápido, mas todos os anos é preciso adubar. E se existe uma praga, por exemplo, aquilo é preciso tratar rapidamente, senão aquilo dissemina rapidamente também, porque são monoculturas, não é? E então, o processo de cultura convencional, eu acho que não tem lugar aqui em São Tomé e Príncipe. Para já, o sistema agroflorestal é muito mais sustentável. A nível do pequeno agricultor, não existe nenhum investimento que ele tenha que fazer, por exemplo, para adubos. E então é muito mais fácil manter uma plantação num sistema agroflorestal bio, digamos assim, do que num sistema convencional. Chamo-me Giliardo Alamou, sou sociotécnico e ao mesmo tempo agricultor. E eu gostaria que a professora abordasse um pouco mais sobre as plantas do viveiro, quais são os tempos que a planta leva ao sair do viveiro até a sua fase produtiva. Ok. Sim, pronto. Quando eu falei no sistema agroflorestal, em que as plantas podem ser produtivas até cerca de 20 anos, não é? É necessário também, como vocês sabem, a renovação da plantação. Não vamos esperar 20 anos para fazer tudo, vai-se ao longo do tempo identificar aquelas plantas que já estão menos produtivas, ou que estão doentes, ou que já... Pronto, então elimina-se essa planta e tem que se fazer a renovação do cafezal e plantar novas plantas. Essas plantas podem ser preparadas e normalmente faz-se um viveiro. E porquê que se faz um viveiro? Que é para selecionar as melhores plantas. Para selecionar as plantas que nós achamos que vão ter um maior potencial produtivo. Para já, quando selecionamos a semente, já vamos retirar de uma planta identificada como bastante produtiva e até resistente a algumas pragas e as doenças que nós já identificamos. E então utilizamos essa semente e já temos uma certeza maior que o que vamos obter é uma planta mais robusta e com um maior potencial de produção. No viveiro fica cerca de 6 meses, poderá ficar, às vezes até fica um pouquinho mais, que é para garantir que a planta cresça um bocadinho e para quando for para o terreno não seja abafada pelo capim. O problema aqui é que muitas vezes as pessoas plantam e depois esquecem-se que plantaram e depois vão lá ver e já nem sabem onde é que estava a planta porque já foi completamente engolida pelo capim. Por isso é que é importante ter a plantação limpa. Então, e depois, desde que entra no terreno, que é plantada, tem que se esperar cerca de 3, 4 anos para a planta entrar em plena produção, digamos assim. Pode começar a produzir alguma coisa no segundo, no terceiro ano, mas em plena produção é só a partir do 4º ano. Muito obrigado, Sra. Professora. Eu sou Luís Mário, eu sou diretor executivo da Cooperativa de Exportação de Café Biológico. Antes gostaria de agradecer pelos conhecimentos aqui que foi-nos brindado para o nosso enriquecimento, mas à volta dos conhecimentos que nos aqui brindou, eu gostaria de lhe pedir que fizesse algumas considerações à volta das mudanças climáticas que têm causado grandes problemas em termos de resultados de produção. Então, não sei como quais são as considerações que nos pode tecer aqui à volta das mudanças climáticas. Sim, isto é um tema complexo, realmente, até para a produção do café. Digamos que
o aumento da temperatura, porque quando se fala em alterações climáticas pode-se falar de várias coisas. Pode-se falar mudança de temperatura, neste caso aqui em Santo Tomé, o aumento da temperatura na zona, por exemplo, do Monte Café, no aumento, por exemplo, da zona de seca, digamos assim, ou então, mesmo que a quantidade de chuva seja igual anualmente, a distribuição já não é igual. E, por exemplo, no café, uma das coisas que se está a verificar é a área em que o café arábica se pode produzir está cada vez mais reduzida, porque a temperatura está a aumentar. E o café, a temperatura ideal de produção são 23 graus. Se a temperatura aumenta muito, então o que acontece é que as temperaturas ótimas para a produção já não se dão. E então isto vai haver uma diminuição da produção. Outra coisa que pode acontecer, ou que está a acontecer com as mudanças, que poderá acontecer com as mudanças climáticas, é a questão da floração do café. Ou seja, nota-se aqui em Santo Tomé e Príncipe um maior espaçamento, digamos, não existe uma época específica de floração e de colheita. Ao longo de todo o ano, as plantas estão a ter floração e alguma produção. E isto, ao nível do agricultor, é um pesadelo de qualquer agricultor. Ou seja, porque nós, quando vamos colher, nós queremos colher numa época, grandes quantidades, entregar, receber o dinheiro num grande volume. Se nós temos pequenas produções ao longo de todo o ano, o corpo até cansa. Já nem apetece entrar na plantação para colher, não é? É só pequenas quantidades, pouco aqui e depois para entregar. E o que pode acontecer é os agricultores desanimarem e já nem sequer quererem produzir café porque a produção não é concentrada, não está a ficar concentrada. Quais são as razões disso acontecer? Não sei explicar muito bem os motivos. Poderá ser a temperatura, o aumento de temperatura, e poderá ser a mudança também do perfil de distribuição das chuvas. A planta, normalmente, para florir, tem que passar por um período de stress, digamos assim. Ou seja, a planta precisa de um período em que sente que tem que, digamos, produzir flor, que é para a perpetuação da espécie. Então, se as condições são ótimas, em termos de temperatura ou de água, digamos assim, mas para a produção vegetativa, não vai produzir fruto. Então, pode ser uma das razões, mas não se compreende, para já eu não sei dizer o motivo específico porque é que isto está acontecendo, mas isso é verdade que está a acontecer. Ok. Pronto, eu quero agradecer muito a oportunidade que me foi dada por estar aqui presente. Quero agradecer a esta plateia fantástica, que colocou perguntas muito pertinentes e também, mais uma vez, à Universidade de Évora e à TVS pela oportunidade que me deram de poder falar de alguns temas que eu penso que são essenciais para o desenvolvimento rural de Santo Tomé e Príncipe e também para o futuro dos agricultores, da agricultura, do setor agrícola aqui em Santo Tomé. Muito obrigada.